Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como é que se faz esse modelo aqui de soufflé de olho grego. É um modelo um pouquinho diferente, eu fiz ele todo fechado, vocês podem ver aqui, ó, que ele é todo fechado a trama dele, e aqui no contorno eu fiz um outro bico de acabamento que dá um detalhe todo diferente na peça. É uma peça muito linda e vocês vão arrasar na mesa posta de vocês, e garanto que as clientes de vocês também vão gostar, porque dá todo um charme diferente na mesa. Aquela mesa posta toda bonita, né? É uma peça bem simples para estar fazendo, para estar sendo confeccionada. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar, a lista de materiais. Lembrando que todos os barbantes que a gente for usar, vai ser todos de numeração 6. Caso vocês queiram fazer com numeração 4, pode estar fazendo também. Porém, por exemplo, aqui no branco eu fiz 2 carreiras. Se a gente for fazer com o número 4, vocês vão ter que estar aumentando essa quantidade de carreiras. Porque como o fio é mais fino, daí não vai fechar essa medida do diâmetro. Ou também, se vocês preferirem ele mais fino, menor, daí pode fazer com o 4. Mais grosso, maior, sem precisar aumentar a quantidade de carreiras, podem estar usando o número 8, o número 10, ou até o fio de malha também dá para estar fazendo com essa peça aqui, tá? Bom, então agora a gente vai para a lista de materiais, que, lembrando, são barbantes de número 6. A gente vai estar usando as seguintes cores. A cor branca, vocês podem ver que o branco aqui, ó, eu tenho um rolo que eu acabei de abrir, ele tá cheio. Mas as outras cores eu peguei tudo restos, porque eu vou estar fazendo só um dueto, vão ser 2 peças para uma cliente. Então, não necessariamente eu precisaria estar pegando rolos cheios. Aí aqui a gente tem o azul claro, em seguida a gente tem o azul turquesa, que vocês podem ver aqui, ó, também é um rolinho de resto, ó. Não precisa ser o rolo inteiro. Temos aqui o azul marinho, que podem ver que é bem pouquinho que eu tenho aqui, porque uma peça eu já fiz, que é a que eu mostrei pra vocês. E para essa segunda peça eu vou precisar de bem pouco, que é só pro começo mesmo, para as primeiras carreiras que a gente vai estar precisando desse azul marinho. E se vocês quiserem também, pode estar substituindo esse azul marinho por preto. Ou, se vocês quiserem de outras cores, fica a critério de vocês. E a última cor que a gente vai estar usando vai ser o azul royal. E também, não necessariamente vocês precisam fazer o olho grego nesses tons de azul aqui que eu tô fazendo. Dá pra fazer de diversas outras combinações, o gosto de vocês. Conforme vocês preferirem, dá pra fazer em tons de vermelho, vermelho com laranja e pink. Tem uma infinidade de combinações que fica bem bacana pra estar fazendo a composição do olho grego. Aí o restante dos materiais vai ser uma agulha de número 3,5, uma tesourinha de arremate, e eu sempre gosto de usar no começo e no final da peça essa cola instantânea. Não precisa necessariamente ser dessa marca, pode ser de outra. Porque eu gosto de, na primeira carreira ali, quando a gente vai fazer o arremate do fio, pôr um pinguinho de cola instantânea, e no final da carreira a mesma coisa. Mas isso ali, lembrando, fica a critério de vocês, não necessariamente é regra. Vocês podem pegar simplesmente, esconder por debaixo dos pontos ali, e também fica bem legal. E pessoal, lembrando que quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, deixa um like e deixa um comentário ali para me dizer se vocês gostaram da peça, o que dá para fazer diferente. Me digam também as combinações de cores que vocês vão estar fazendo que forem diferentes do azul, ou outra composição dos azuis aqui. Comenta ali para mim que eu vou gostar de ficar sabendo, tá? E assim, ó, na minha opinião, nessa tensão de pontos... Então, pessoal, na minha opinião, a agulha número 3,5 com barbante 6, para minha tensão de ponto, eu acho que fica perfeito. Mas vocês têm que ver ali, conforme vocês forem mudar a espessura do fio de uma marca para outra, às vezes também dá diferença, às vezes algumas marcas no número 6 vem um pouquinho mais grosso, outra vem um pouquinho mais fina. Então, tem que ver como que fica melhor na tensão do ponto de vocês, tá? E a peça, ela ficou medindo aqui, ó, de diâmetro, 35 centímetros. Caso vocês achem pequeno, quiserem maior, vocês podem aumentar carreiras aqui, conforme vocês preferirem, porque vocês podem ver que no azul marinho a gente fez 3, no azul claro eu fiz 3, no branco fiz 2, no azul royal fiz 2 e no azul turquesa fiz 2. Mas se preferir bem maior ou menor, é só ir diminuindo aqui a quantidade de carreiras nas cores. Lembrando que fica bem legal vocês prestarem atenção que se vocês diminuírem o azul marinho, não vai dar uma diferença tão grande, porque é o começo, é o miolo do olho grego.
Porém, se vocês tirarem uma carreira do azul claro e do branco ficar duas ainda, se tirar aqui a do meio, vai ficar proporcional. E assim consecutivamente. Porém, se vocês tirarem, por exemplo, duas do azul claro e deixarem, vai ficar só uma, e deixarem as duas do branco, pode ser que já não fique proporcional, tá? Então, tem que ir fazendo e vendo o que dá pra tirar e o que dá pra colocar, pra ele meio que ficar proporcional aqui nos tons das cores, né? Mas aí, conforme vocês fazerem, vocês já vão ver o que fica melhor pra tá fazendo a peça. Então, vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Então, eu começo a peça fazendo um anel mágico no dedo, ó. Deixa eu começar aqui de novo. Eu pego o fio, junto os dois dedos aqui, dou a volta assim e seguro essa ponta com esse dedo. Aí, eu venho com a agulha aqui no meio desses dois, seguro aqui e solto primeiro e tiro os dedos, ó. Aí, eu vou tá com esse elo. Eu pego o fio que tá atrás, puxo ele pra frente e faço uma correntinha. Tá feito o nosso anel mágico. Porém, como na primeira carreira são pontos altos, eu vou subir aqui mais duas correntinhas. Então, totalizando 3 correntinhas que já conta como um ponto alto. E aqui dentro desse elo, eu vou estar fazendo mais 15 pontos altos. Porque como eu já subi as 3 correntes, já conta como sendo o meu primeiro ponto de base. Aí aqui, conforme vocês forem fazer, vocês vão ver que a gente vai trabalhar em cima dos dois fios do elo, aqui, ó, esse e esse. Então, conforme vocês forem dando a volta, ele vai encher aqui. Então, vocês têm que estar cuidando para estar puxando, ó, para esse fio não escapar aqui dentro. Vocês vão ter que ir levando ele junto e conforme vocês vão fazendo os pontos, vocês vão dando uma leve puxadinha. Eu vou fazer aqui dentro os meus 16 pontos altos e eu já volto para mostrar para vocês a próxima carreira. Então, gente, olha só, eu fiz os meus 16 pontos altos, fui levando o fio junto. Agora que eu cheguei no final, eu puxo, ó, eu seguro aqui e puxo ele, porque daí essa bolinha aqui do meio, ela vai fechar. Caso vocês não consigam fazer o anel mágico, ou não gostem, ou por qualquer motivo, pode substituir esse anel mágico por 6 correntinhas, que também dá super certo, tá? Não tem problema nenhum. E agora, a gente vai vir aqui nos dois elos da terceira correntinha, vai passar o fio e vai fazer um ponto baixíssimo, ó, né? Tá bem escondidinho e tá bem retinho. Eu vou subir 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou tá fazendo um ponto baixo. Ó, fica já um quadradinho, digamos assim. Aí, agora, no próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou estar fazendo 2 pontos baixos. E assim, a gente vai fazer a carreira inteira. Vai ser um ponto baixo e no próximo vai ser 2 pontos baixos. Ó, que daí vai ser um pequeno aumento que vai ter nessa carreira. Então, lembrando que aqui eu subi 2 correntinhas. Se vocês não quiserem com 2, pode fazer uma, fica a critério de vocês. Eu acho que fica mais legal a hora que eu fechar, ele vai ficar mais redondinhos. Mas, vocês que decidem. Eu vou dar toda a minha volta e já volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o fechamento de novo. Ó, eu cheguei aqui no final, só que aqui vocês têm que se atentar que a gente começou aqui com um ponto baixo, então a gente vai ter que terminar com 2 pontos baixos no ponto alto anterior. Caso não tenha acontecido isso, provavelmente vocês fizeram ou um ponto a menos ou um ponto a mais aqui ao redor da carreira. Daí vocês têm que conferir, porque assim ele fica bem certinho. Aí, para finalizar aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo de novo. Então, eu não vou fazer aqui na correntinha como eu fiz no ponto alto. Eu venho no primeiro ponto baixo que a gente fez e faço um baixíssimo, ó. Aí, é como se aquelas 2 correntinhas eu tivesse eliminado. E ele fica um círculo perfeito. Aí, aqui a gente vai subir 1, 2 e 3 correntinhas, porque a gente vai fazer mais uma carreira de ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto, venho aqui e faço mais um ponto alto. É isso mesmo. Então, a gente fez 2 pontos altos, no próximo a gente faz mais um ponto alto. Agora, a gente vai estar fazendo 2 pontos altos, um em cada ponto alto da carreira anterior, e no próximo 2 pontos altos juntos. Daí, a gente vai estar fazendo um aumento a cada 3 pontos. Aí, vamos lá. Aqui fiz 1, 2... e faço mais um. Agora, vamos pro próximo.
faço aqui ó, então a gente fez 2 pontos altos, 2 pontos altos juntos. Aqui eu fiz um ponto alto, vou fazer mais um no próximo ponto. Ó, fiz 2, agora no próximo eu faço 2 juntos. Então, a cada 3 pontos a gente faz um aumento. Ó, dá pra tá vendo certinho ali, né? Ó, vou fazer mais uma vez pra vocês pegarem bem. Faço 1 e 2 pontos altos sozinhos, e no próximo eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base da carreira anterior. Aí, assim, de novo, eu vou fazer toda a minha volta aqui e já volto mostrando pra vocês. Aqui a gente vai fechar a mesma coisa que antes, com ponto baixíssimo, mas eu volto e mostro pra vocês. Aí, ó, chegando aqui no final da carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que antes. A gente vai pular as correntinhas, vai passar por cima do ponto alto, que é o primeiro que a gente fez, e vai fazer um ponto baixíssimo. Eu faço 1, 2 correntinhas. Como eu já fiz 1, 2, 3 carreiras, que é o que a gente precisa para estar fazendo o começo do nosso olho grego, aqui a gente já vai poder estar arrematando. Então, eu corto o fio, puxo ele fora, dou uma puxadinha aqui. Aí, eu tenho o hábito de pegar a agulha e já passar ele para a parte de trás. Nesse caso aqui do olho grego, eu escondo ele no final. Ó, passei ele para trás, pelos 2 elos do ponto alto que tinha ali, dou mais uma puxadinha e deixo ele aqui. Se vocês quiserem, na próxima carreira, dá para segurar ele aqui e já ir fazendo os pontos, escondendo ele aqui. Porém, eu não gosto de fazer assim quando a gente troca de cor, porque ele acaba aparecendo um pouco. Eu até vou ver, faço aqui, mostro pra vocês e daí fica a critério de vocês. Mas eu prefiro pegar nesses casos, quando é troca de cor, esconder ele depois, quando acabar a peça, por aqui mesmo, ó. Azul marinho no azul marinho, branco no branco, azul claro no azul claro e assim por diante. Aí, agora, a gente vai pra cor do azul marinho. Eu faço aqui uma voltinha, passo a agulha aqui no meio, puxo e faço uma correntinha e firmo. Mas também, se vocês tiverem outro jeito de começar a carreira, podem fazer do jeito de vocês. Aí, agora, aqui, vocês têm que se atentar a uma coisa. Aqui teve o aumento. Eu nunca começo fazendo pra fechar no aumento de novo, porque ele vai ficar um lequezinho. Então, por exemplo, aqui teve o aumento, eu vou pegar e vamos supor, se eu começar aqui, vou fazer agora 3 pontos altos e no quarto eu faço o aumento. Então, vou contar 1, 2, 3, 4. O aumento vai ser aqui, que é no começo desse aumento. Então, pode ser. Ou, se vocês preferirem, a gente pula 1, 2. Daí, a gente começa aqui, ó. Daí, faz 1, 2, 3 e o aumento vai ser aqui. Sempre que o aumento não seja no aumento da carreira anterior. Tipo, da cor anterior, por exemplo, né? Porque conforme a gente fazer da mesma cor, vai ter que ser no mesmo lugar. Porque daí não vai dar aquela sensação de Vzinho. Não sei se vocês já observarem algumas peças. Se a gente fazer o aumento em todos os lugares, é como se o aumento fosse fazer isso aqui, ó, um V. E no caso do olho grego, eu acho que não fica legal. Aí, eu vou pegar aqui o azul marinho, vou prender aqui e faço, ó, 1, 2, 3 correntinhas, conta como um ponto alto. Vou pro próximo aqui, faço mais um ponto alto, no próximo mais um ponto alto e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar, que vai ser o nosso aumento. Então, aqui agora no azul marinho já fica bem mais visível, ó. Eu fiz 1, 2, 3 pontos altos sozinhos e o quarto ponto alto eu fiz 2 no mesmo lugar. E aí, assim, a gente vai fazer a carreira inteira. Agora, eu não vou mais estar me prolongando tanto, porque na verdade aqui é só repetição. São 3 pontos altos e um aumento, que é a mesma coisa que a gente fez no azul marinho. Aí, isso a gente vai fazer a peça inteira com todas as cores. Então, eu vou fazer toda a minha volta, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto. Nessas 2 alcinhas eu passo e fecho com ponto baixíssimo, desculpa. E aí, eu volto para mostrar para vocês o início da próxima carreira. Ó, já dei toda a volta e agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, faço 1, 2 correntinhas e aqui no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. Aí, eu venho e faço mais 1, 2... Opa, agora que eu fiz errado, peraí, deixa eu voltar a abrir aqui.
Eu fiz as duas correntinhas aqui, então ponto baixo tem que vir no mesmo lugar que eu subi. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço aqui 2 pontos juntos no mesmo lugar. E vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço de novo mais um ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, o sexto ponto baixo eu faço junto com o quinto no ponto alto da carreira anterior. E agora a gente vai fazer a mesma coisa na volta inteira, chega aqui no final, fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. E a próxima carreira aqui vai ser mais uma de ponto alto. E na de ponto alto a gente vai fazer o aumento no sexto ponto. Aqui é no quinto, a próxima é no sexto. Então, finalizando essa volta, eu venho e a gente vai trocar para cor branca. Pessoal, então, eu fiz aqui as 3 carreirinhas no azul claro. Aqui a luz não tá favorecendo bem, ela tá estourando um pouco, mas é o azul claro. Aí, aqui eu fiz o arremate, que nem a gente fez aqui no azul marinho, eu fiz aqui no azul claro. Peguei, puxei aqui, ó, um pouquinho, pego e passo aqui pelo próximo ponto alto, as 2 alcinhas dele, pego o fio e puxo ele pra trás. E dou uma puxadinha, ó, firmo ele mais um pouco e deixo ele aqui. Então, eu tô com o do final do azul claro, o do começo do azul claro, o do começo do azul escuro e o do final do azul escuro. Aí, depois, no final da peça, eu venho e escondo. Mas, que nem eu falei, né, se vocês quiserem, podem estar escondendo por aqui. Aí, agora, na cor branca, a gente vai fazer 2 carreiras. Aí, a gente vem, prende o fio aqui, mais ou menos no meio da carreira, para não ter aquele problema que eu falei para vocês, do esqueminha ali de dar o Vzinho, né? Ó, vocês prendem aqui, opa, que o fio tá me dando um olé aqui. E faço 1, 2, 3 correntinhas. E vamos fazer ponto alto. Aí, no caso, como na carreira anterior, a gente fez o aumento a cada 6 pontos, ó, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7º ponto foi junto no sexto, no mesmo ponto. Agora, é no 7º. Só que agora, a gente já não vai mais fazer essa carreira aqui de ponto baixo, vai ser só ponto alto. Então, a gente fez 1 e 2, vamos fazer o 3, o 4... o 5, o 6 e o 7. No caso, o 8º é no mesmo lugar que a gente fez o 7. Assim, a gente vai estar fazendo toda a nossa volta. Fazendo essa volta, a gente vai chegar aqui no final, vai prender com ponto baixíssimo e vai fazer mais uma volta de ponto alto. Porém, a diferença é, aqui a gente fez 7, o 8º era o aumento. Na próxima, a gente vai fazer 8, o 9º é o aumento. Fazendo essas 2 carreiras, a gente vai arrematar aqui no final, vai fechar com ponto baixíssimo, vai fazer o corte do fio e vai fazer esse mesmo arremate que a gente fez aqui das outras cores. E na seguida, eu já volto com o azul royal. Pessoal, então eu fiz aqui as 2 carreiras no branco. E já prendi aqui o meu fio azul royal pra gente fazer a próxima carreira. Essa carreira aqui vai ser uma carreira de pontos baixos. Porém, a gente não vai seguir a lógica do continuar aumentando aqui, que nem no caso aqui foi 8, agora ia ser no 9º. A gente vai fazer de novo no 8º ponto. Aí, ó, como o aumento foi aqui, eu prendi o fio aqui. Então, fiz 1, 2 pontos baixos. E a gente vai fazer ao todo 8 de novo. Então, fiz 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, tá vendo que o aumento do branco era aqui e a gente tá aqui. É bem isso que eu quero. Eu não quero que esse aumento seja no mesmo lugar da carreira anterior. Aí, aqui, como eu fiz 8, aqui eu vou fazer o 9º, que é o nosso aumento. E assim, a gente vai fazer a carreira inteira, esse esquema aqui. No caso aqui, a gente vai estar repetindo uma quantidade de aumentos. Em vez de aumentar um ponto a mais, no caso de 8 para ir para 9, a gente continuou no 8. É a única diferença. Se vocês verem, ó, tipo que nem eu joguei minha peça aqui, ele tá
reto, ó, ele não tá emborcado. Se vocês verem que a peça de vocês vai virando um chapéu, tá emborcando, ficando franzido, é porque vocês fizeram pontos, no caso, tiver franzido, assim, é pontos demais. Se ele tiver levantado, é pontos a menos. Então, se ele estiver levantando, vocês desmanchem, que provavelmente o ponto de vocês é mais apertado que o meu, e diminuam esse espaço aqui de aumentos. Por exemplo, se eu fiz em 7 pontos, o 7 e o 8º era o aumento, vocês fazem com 6 e o 7º é o aumento, ou façam com 5 e o 6º é o aumento, que vai fazer vocês ter uma quantidade maior de pontos e que a peça fique assim, retinha, porque ela tem que estar reta, ela não pode estar franzida e nem levantada. Então, aqui eu vou fazer toda essa volta no ponto baixo. Então, vou fazer toda essa volta aqui no ponto baixo. A próxima carreira vai ser no ponto alto, fazendo o mesmo esquema do aumento no 8º ponto, sendo o 9º o aumento. E a próxima carreira é mais uma de pontos altos, também no azul royal, sendo que a gente vai fazer 8 pontos, mais o 9º, que daí já é um aumento como a gente fez antes, e o 10º, no caso, é o Vzinho de aumento. Então, eu vou fazer a volta de ponto baixo, uma volta de ponto alto, e na próxima, quando for o aumento ali, eu volto e mostro pra vocês, pra gente não se confundir com a quantidade de aumentos. Pessoal, então, eu fiz aqui a minha volta em ponto baixo, fiz a minha volta em ponto alto, ó, com os 8. Ó, aqui era com o 8, no 8º era o aumento. Aí, aqui a mesma coisa, ó, o 8 no 8º era o aumento. Então, aqui, ó, dá pra ver bem certinho que onde era o aumento da carreira anterior é o dessa carreira. E agora aqui é o dessa carreira, que no caso é os 9 pontos. E daí aqui é o aumento. Que no caso, se a gente fosse fazer isso aqui em toda a peça, esse Vzinho aqui ia continuando aquele Vzinho e ia formando uns cantinhos. E como a gente não faz, ó, deixa eu só passar a mão aqui pra alisar, ó, a peça ela fica redondinha, ó, tá vendo? Ela não tem aquelas pontinhas na carreira, quando a gente faz ela assim. Então, eu prefiro assim, caso vocês queiram fazer, também pode, errado não é só porque dá um efeito diferente na peça, né? Então, aqui a gente vai fazer os 9 pontos altos e no 9º vai ser o aumento. Aí eu vou fazer essa carreira aqui e já volto com o azul turquesa. Aí assim, ó, se vocês perguntarem, por que que aqui foi 8, 8? Por que que foi repetido? Porque assim, ó, como aqui a gente fez ponto alto e ponto alto, a peça ela acaba virando, tipo virando um chapéu. Então, aqui a gente faz uma repetição de aumento. Em vez de aumentar um, a gente continua aumentando, mas em vez de aumentar um número, a gente continua no mesmo. Eu espero que fique claro para vocês terem entendido. Então, vou finalizar aqui essa carreira, vou cortar o fio e já volto com o início do azul turquesa. Então, gente, eu fiz aqui, ó, as outras 2 carreiras que faltavam do azul royal. E já comecei aqui no azul turquesa, prendi o fio, subi com 3 correntinhas, fiz 10 pontos altos, mais o aumento. Então, agora a gente vai fazer essa carreira com 10 pontos altos e o 11º é o aumento, e a próxima carreira também de ponto alto, porém lá vão ser 11 pontos altos e o 12º é o aumento. Finalizando as 2 carreiras, eu volto para mostrar para vocês, pra gente fazer essa carreira aqui, ó, de acabamento, e daí a nossa peça já vai estar praticamente pronta, é só fazer os arremates e vai estar pronta. Então, pessoal, olha só, eu dei as 2 voltas aqui no azul turquesa com ponto alto, aí agora a gente vai para a última carreira, que é essa daqui, ó, o ponto de acabamento. É uma carreira bem simples, bem fácil de estar fazendo, tá? Eu vou pegar aqui o meu fio, eu já fiz aqui o fechamento da carreira e fiz uma correntinha. Aí eu pego a agulha e vou pro lado contrário, normalmente a gente vem pra cá, aí aqui a gente vai pra cá. Faço essa uma correntinha, venho aqui no ponto anterior, puxo o fio e faço um ponto baixo, ó. Faço outra correntinha, venho no ponto anterior e faço outro ponto baixo. Faço uma correntinha, venho no ponto anterior e faço outro ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui no ponto anterior e faço outro ponto baixo. E assim a gente vai fazer a volta inteira. A diferença é que a gente vai estar fazendo pro lado contrário. É a única coisa de diferente, mas é bem simples. É uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha
e um ponto baixo. É bem rapidinho essa carreira, bem simples, fácil de estar fazendo. Assim você olha e vai dizer, nossa, é bem complicado. Mas não é não, tá? Ó, vocês podem ver que eu tô aqui conversando com vocês e já fiz um bom pedaço, ó. Um ponto baixo, uma correntinha. E assim vamos indo, ó. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, já volto para mostrar para vocês como que a gente fecha e já vamos fazer os arremates que a peça vai estar pronta. Pessoal, olha só. Eu tô fazendo aqui, ó, eu comecei aqui e já tô aqui, ó. Só que tá vendo que ele tá levemente emborcadinho, ó. Quando você vai ver, ele não tá bem reto. E a ideia é que ele fique reto igual esse aqui que eu já tenho pronto. Então, provavelmente no dia que eu fiz esse aqui, a minha tensão de ponto tava mais apertada do que o que eu tô fazendo hoje. Então, a gente vai fazer uma coisinha diferente aqui. Se acontecer isso com vocês também, se vocês estiverem com ponto mais frouxo e tal, for mais soltinho, vocês fazem a mesma coisa que eu. Eu, no caso, vou desmanchar aqui tudo e vou fazer de novo. Mas só para vocês entenderem, eu vou eliminar a correntinha. Eu vou estar fazendo só o ponto baixo. Então, eu venho aqui no ponto anterior e faço ponto baixo. Venho no ponto anterior e faço ponto baixo. Venho no ponto anterior e faço ponto baixo. Assim, a gente vai dar a volta inteira. Vai ficar, ó, quase a mesma coisa. Ele vai ficar só um pouquinho mais baixinho que esse aqui. Mas desse jeito não vai emborcar, porque vai ter a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, assim, é vida real que fala, né? A gente faz e já vai testando, já vai vendo o que que dá e o que que não dá. Então, na verdade, assim, se você tiver um ponto apertado, o ideal é fazer assim. Uma correntinha e um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Se o teu ponto for frouxinho, faz assim, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Vai voltando toda a carreira no ponto baixo. Chegar no final é só fazer o arremate com ponto baixíssimo, como a gente fez nas outras carreiras. Mas eu vou estar fazendo toda essa volta, vou desmanchar esse aqui, vou fazer desse jeito aqui agora, que é só ponto baixo voltando. E quando chegar para arrematar, eu arremato aqui com vocês daí. Então, pessoal, ó, eu dei toda a volta aqui na minha carreira, ó, esse é o primeiro ponto, esse é o último ponto. Vocês podem ver que o primeiro ponto tá aqui e eu vou fazer mais um ponto aqui dentro. Então, eu venho, faço um ponto baixo e vou fazer uma, duas correntinhas, puxo o meu fio e já vou cortar aqui pra fazer o arremate. Ó, eu dou uma puxadinha, aí eu venho aqui dentro e puxo o fio pra trás. Ó, vou fazer de novo para vocês verem. No meio aqui das duas, da alça da correntinha que eu subi, porque no primeiro ponto tem que ter a correntinha para virar, só no restante que eu não fiz, eu passo a agulha, pego esse fio e puxo ele para a parte de trás. Então, se der uma puxadinha, ó, o último encaixa no primeiro, perfeitamente. E aqui a gente já vai começar a fazer os arremates, que é o que eu falei pra vocês. Esse caso aqui, eu vou puxar ele pro mesmo lado. Eu vou passando ele por debaixo das alcinhas dos outros pontos que a gente fez e puxo o fio, ó. Ó, eu passei por 3. Eu vou pegar e vou passar por mais uns 2, 3 aqui. Ó, eu venho e puxo. Caso o ponto de vocês seja apertado, vocês não consigam passar com a mesma numeração de agulha que vocês fizeram a peça, pega uma agulha mais fina. Aí, no caso aqui, ó, que é o começo da carreira no azul turquesa, eu venho aqui por detrás, ó, e passo a agulha nos pontos. Pode passar por uns 4, 5, aqui eu exagerei um pouquinho, mas é bom pra vocês verem. Ah, peguei 6 também só. Ó, pega o fio e puxa ele fora. Ó, ficando assim. Isso a gente vai fazer em todos os fios. E aqui no começo, a gente vai pegar o fio do azul marinho e vai puxar ele bem firme. Depois disso, a gente vai tirar a torção dele, ó, dar uma giradinha pro lado contrário. Como são 6 pontinhas, a gente vai dividir 3 e 3. Pega 3, opa, ó, e tira o resto da torção. A gente vai dividir os 6 cabinhos de fio em 2 partes, ó, dividir. Aí agora, aqui é bom pegar uma agulha mais fina, que esse aqui é um pouquinho pior pra fazer. Eu vou pegar aqui uns
umas 3 alças da primeira carreira, ó. Ó, acho que tá, ó, dá pra ver bem certinho, né? E pego uma dessas duas partes e puxo pra cá. Ó, puxei pra cá. Aí aqui eu vou pegar e vou fazer uns 2 nozinhos. Puxa bem. E 2. Se vocês acharem que 2 não tá bom, pode fazer o terceiro. Vou fazer o terceiro aqui também, ó. E puxa bem rente. Daí aqui deu um nozinho. Agora a gente vai estar usando a cola instantânea, que é pra isso que eu gosto dessa cola. A gente vai pegar a tesoura, vai cortar aqui bem rente ao nó, ó, aqui e aqui. Aí a gente vai pegar e vai pôr um pinguinho de cola nessa pontinha e nessa pontinha, porque ali no caso são duas. Aqui em cima, aonde eu escondi já o azul turquesa, aqui ó, aqui a gente não vai abrir o barbante, a gente vai deixar ele inteiro, a gente vai cortar ele aqui bem rente, a peça, tá vendo que aqui tá a pontinha, ó, dá pra ver ela aqui, né? Aí a gente vai pegar a cola e vai colocar um pinguinho, só isso. Isso já basta para tá fixando o fio e ele não tá voltando pra peça para futuramente talvez abrir ou coisa assim. E a gente vai fazer a mesma coisa com todas as outras pontinhas. Mas fazendo isso, a nossa peça aqui tá finalizada e a gente tem o nosso suplá pronto, suplá, suplash. Então, pessoal, deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostaram, se acharam legal. Se tiver alguma coisa que vocês acham que dá pra melhorar nessa peça, deixa ali no comentário também que eu vou gostar de estar vendo, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.